Muito bom dia para você, Gernan. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral desta quinta-feira. A gente está na Cílio Bittencourt, rua movimentada aqui do bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. E foi exatamente nesta via, aqui onde a gente está observando, que está esse veículo, modelo Sandero, onde estariam nesse carro homens armados que, de acordo com a polícia, estariam se preparando para a prática de crimes aqui na zona sul do Recife. Essa é uma rua onde existem vários estabelecimentos comerciais e aí, portanto, esses homens estariam se preparando para a prática dos assaltos. A gente vai olhar aqui mais para esse lado, vou vir aqui com o Eric Nascimento, porque a gente vai ver agora como é que está a situação do carro, a condição em que esse carro ficou. E aí a gente precisa dizer, o relato dos moradores é muito claro. Foram mais de 20 tiros ouvidos dentro dessa troca de tiros que houve entre a polícia e também esses homens que são suspeitos da prática desses crimes, ou da tentativa da prática desses crimes. O que é que acontece? A informação que a gente teve de que a polícia estava já de olho na conduta, em atitude suspeita desses homens. E aí, quando a polícia resolveu fazer a abordagem, teve início essa troca de tiros. Olha só como é que está a questão do carro. Primeiro, pneu, tá tudo murcho aqui desse lado. E aí a gente começa a contar. No retrovisor tem disparo, junto do retrovisor tem disparo, na porta a gente já contabiliza mais 2, já tem outro aqui na parte lateral. Realmente é um sinal desse grande confronto que teve, né? Uma grande troca de tiros que aconteceu durante a manhã desta quinta-feira. E aí tem um detalhe muito importante, Gernan, e todos que estão aqui acompanhando o Balanço Geral. A gente está falando de uma rua que fica quase de esquina com uma escola de grande movimento, uma escola que tem muitos alunos, uma escola da rede particular, né, aqui do bairro de Boa Viagem. Então, nesse momento, são 11 da manhã, mais 53 minutos, se esse tiroteio fosse agora, seria realmente pânico total, porque tem muitas crianças e adolescentes. Vamos olhar ali com o Eric Nascimento, tá vendo aquela movimentação mais ali para o final da rua? Ali são os pais, são os responsáveis por esses alunos que estão indo buscar essas crianças nesse momento. Então, foi uma ação eficiente da polícia, a polícia conseguiu impedir a prática de mais crimes e, claro, infelizmente, dentro dessa ação, os bandidos reagiram. Esses homens que são suspeitos, de acordo com a polícia os aponta esses homens como bandidos. E olha só esse lado do Sandero como é que tá. Marcas de disparos aqui na parte lateral. A gente observa, né, que foram muitos os disparos de arma de fogo. Bem, o que é que a gente teve de informação? De que um homem, um integrante desse grupo, ele ficou ferido e aí precisou ser atendido. Já todos os outros foram levados para a unidade da polícia, para a unidade policial. Deixa eu ver aqui com o Eric Nascimento, porque a gente precisa primeiro ouvir pessoas que trabalham, que moram aqui na área. Tem comerciante, tem gente de estabelecimento, tem morador, né? E vamos chegar aqui para ouvir o pessoal. Eu estava conversando agora há pouco, até para poder colher mais informações, sabe, Gernan, sobre essa ocorrência, porque o pessoal disse que foram muitos os disparos. E aí você imagina os estabelecimentos todos funcionando, quando de repente tem início esse tiroteio. Deixa eu chamar um amigo aqui para poder conversar com a gente. Está passando aqui pelo atendimento. Deixa eu chamar um amigo aqui para conversar com a gente rapidamente aqui no Balanço Geral, para a gente poder trazer esse relato das pessoas que trabalham aqui, moram aqui na localidade também e se depararam com uma troca de tiros bem na porta, ou seja, momentos de muito terror. A movimentação aqui do lado é porque essa aqui é a rua Capitão Zuzinha. Quem está vindo, por exemplo, do aeroporto, pega a rua 2 de Julho e vem, essa rua aqui termina na praia de Boa Viagem. Estou aqui com um amigo que trabalha, né, uma loja de informática aqui do lado. Meu amigo, me dê licença, boa tarde, obrigado por conversar com o Balanço Geral. Como que é teu nome? Agostinho. Agostinho, me diga uma coisa. De que horas mais ou menos que isso começou? E acredito que você estava aí trabalhando, como é que foi essa reação na hora? Porque o carro está muito próximo aqui, né? Correto. E então, aconteceu da seguinte forma, né? Nós estávamos aqui a trabalhar, eram mais ou menos por aí umas 10 e pouca, tá? E eu estava aqui com uma cliente, inclusive ela estava aqui com os 2 filhos dela. Então foi uma correria aqui generalizada. Ela estava com os 2 filhos e eu vi, passou primeiro um carro branco todo acelerado. A gente assusta porque aqui geralmente os carros não andam acima de 90. E depois vem outro carro, já vi os policiais, né, com as armas para cima e já começou o disparo, sucessivamente. Então a minha reação
só foi simplesmente baixar as portas, porque no momento que eu ia baixando as portas, veio uma outra cliente também, entrou aqui chorando. Então aquilo foi uma correria aqui total. Então, esses disparos, essa troca de tiros, ela já veio de antes? Não, começou aqui. Começou realmente aqui, porque se tu vês o carro, até estão com os pneus furados, mas começou realmente aqui. Então, para a gente poder entender, eles vieram em alta velocidade, entraram aqui na rua e aqui eles pararam e aí teve início essa troca de tiros com a polícia. Correto, começou os primeiros tiros aqui, porque eles perderam ali o controle da direção e começou os primeiros tiros. Quantos tiros tu tens ideia de quantos que deu para ouvir? É claro que na hora da adrenalina ninguém vai contar, mas uma média assim. Cara, provavelmente mais de 10 tiros. Mais de 10 tiros. Foram realmente muitos tiros e só houve aqui a correria total das pessoas. O tempo só foi para fechar as portas para tentar se proteger, né? Correto, foi realmente o que eu pude fazer para proteger até a nossa saúde. E aqui é da cliente também que estava aqui com os filhos delas, que os filhos delas começaram a chorar, então foi essa reação na adrenalina. É um momento de muito pânico. Meu amigo, muito obrigado por conversar com a equipe aqui do Balanço Geral. A gente vai conversar também com outras pessoas. Vou deixar ele voltar aqui a trabalhar. Afinal, ele estava realizando a atividade dele, veio conversar cordialmente com a nossa equipe. E deixa eu vir mais uma vez aqui com o Eric Nascimento, seguindo aqui na calçada e mostrando que aqui tem muitos estabelecimentos comerciais. Essa aqui é uma rua que ela é muito movimentada, tá? Ela é muito movimentada. Tem muito comércio aqui. Mais uma vez a gente olha o carro. Como é que está a situação do veículo aqui? O veículo que estava sendo usado, né, por esses homens. E aí, na informação passada agora, pelo nosso entrevistado, ficou muito claro. O veículo veio, bateu, porque ele tem uma marca de batida aqui. A gente pode olhar aqui do lado. Ele está com uma batida exatamente nesse ponto. Acredito que por conta disso, exatamente ele não teve mais como conduzir o carro. Você percebe que o pneu, ele realmente ficou murcho. A gente observa que a roda ela ficou empenada também, não é apenas a calota, mas a roda também ficou empenada. Então isso dificultou para esses homens, esses suspeitos que aí decidiram ir para o confronto, para o conflito. Foi quando teve essa troca de tiros. Tem inclusive algumas pessoas, né, que estão passando aqui no local, tem moradores aqui na área. Ô meu amigo, você chegou a ouvir o momento? Vamos chegar aqui para conversar com ele? Chega aqui para falar rapidamente aqui com ele. Boa tarde, meu amigo. Como é teu nome? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Tu é morador aqui do... Morador daqui do condomínio. Diz uma coisa, Carlos Eduardo. Foi de que horas mais ou menos isso? Eu acho que por volta das 9h30, 10 horas, por aí. Você estava fazendo o quê quando de repente aconteceu? Dormindo, acordei com os tiros. Tava dormindo ainda, acordei com os tiros. Aí desci pra ver e o policial já tava rendendo um aqui, que tava baleado aqui, e mais 3 do lado de lá. Tens ideia de quantos tiros foram ouvidos aqui? Rapaz, eu acho que por volta de uns 15 a 20 tiros, foi bastante. Uns 15 a 20 tiros. Essa aqui é uma rua que a gente sabe que tem muito movimento, né? Tem muitas e muitas lojas aqui nesse local, mas isso infelizmente acaba atraindo pessoas que querem praticar o mal também. E foi o que os moradores estavam relatando, que a polícia informou que esses homens estariam se preparando para assaltar, né? Inclusive um policial disse que eles estavam prontos para assaltar alguma dessas lojas aqui. Aí eles foram e interceptaram. Foi aquela situação. Infelizmente no local onde tem muito movimento, mas era uma ação da polícia que acabou se tornando uma ação necessária. Com certeza. E efetiva, né? Deu certo. Porque aí retirou, né, pessoas que estavam em atitude suspeita de circulação. Teu nome e teu sobrenome? Carlos Eduardo Dias Costa. Trabalha com o quê, Carlos? Eu estudo, estudante. Tá certo, Carlos. Muito obrigado aqui pela tua participação, participar cordialmente aqui com a equipe do Balanço Geral. Então, Gernan, é aquela situação.